pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de novembro. É a nossa primeira aula para tirar a disciplina de Ciências do capítulo 3, intitulado A Matéria se Transforma. Olha só, meus amores, neste capítulo veremos que na natureza as transformações da matéria acontecem o tempo todo, certo? E essas transformações implicam também na alteração, né? Alteração de estado físico, onde podemos também citar o processo de decomposição, certo? E vários outros processos que estão ligados aí à transformação da matéria. Lembrando que, por mais lento que possa parecer, tudo se transforma, certo? Então, acompanhe aqui a leitura inicial do nosso conteúdo, na página 29, onde temos aí, ó, uma conversa, não é isso? Entre Ana e Vitor. Vamos lá? Vitor e Ana combinaram um passeio no parque. Fazia muito tempo que eles não andavam de bicicleta. Infelizmente, para a decepção deles, a bicicleta de Vitor, que estava guardada há muito tempo, estava enferrujada, principalmente as correntes. Olha só, houve uma alteração, né, no material aí da bicicleta de Vitor, né, devido ao longo tempo guardada, sem ser utilizada, chegou a enferrujar, tá? Então, ao longo do nosso estudo, iremos aqui falar um pouquinho o porquê isso aconteceu e o que deve ser feito para evitar a ferrugem, certo? Então, meus amores, para iniciar, vocês irão responder a esses 3 questionamentos da página 29, ok? Relacionado à ferrugem. Bom, vamos lá. Transformações físicas e químicas. Este tópico se encontra na página 30. Alguns produtos que nós usamos, eles são retirados diretamente da natureza, não é isso? Que foi o que vimos na nossa última aula da disciplina de Ciências, né? Onde podemos denominar os recursos naturais, certo? São chamados de produtos naturais. Outros, o ser humano ele teve que transformar, né? Isso para que pudessem ser utilizados. Nesse caso, esses produtos que passaram por uma determinada transformação, eles são chamados de produtos manufaturados, ok? São aqueles que passaram por alguma transformação, certo? Para a fabricação do mais simples aparelho ou objeto, faz-se necessário o trabalho de muitos operários, ou seja, de muitos trabalhadores, não é isso? Bem como a transformação de materiais retirados da natureza. Veja o esquema para a fabricação de uma vassoura. O esquema também se encontra na página 30. Olha só, temos aqui, né, os produtos naturais, não é isso? E o produto manufaturado, que no caso aqui é a vassoura, não é isso? Para a fabricação da vassoura, foi necessário o uso de vários elementos, de vários produtos, até chegar no produto final, a vassoura. Então aqui temos, olha só, na fabricação da vassoura foi utilizado o petróleo, onde está sendo simbolizado aqui pela imagem A. O petróleo, ele deu origem aos fios plásticos, olha só, e as tintas também, certo? O tronco da árvore foi transformado em cabo de madeira. O minério de ferro entrou na produção do aço, que se converteu em arame. O penacho do sorgo, olha só, penacho do sorgo. Sorgo é uma planta semelhante ao milho, certo? Só que ela é usada na fabricação de vassoura, ok? Foi transformado em feixes. E tudo isso se transformou em componentes da vassoura, ou seja, o produto final, não é isso? Que depois de unidos, formaram aí este item muito utilizado, não é isso? Quando iremos limpar a nossa casa. Certo, meus amores? Então, observem a quantidade de produtos, né, de recursos naturais, certo? Que foram utilizados aí na fabricação da vassoura. E através do uso desses produtos naturais, né, foram fabricados outros produtos, no caso aqui o petróleo, né, foi fabricada a tinta, para poder dar uma cor à vassoura. Certo, meus amores?
Quanto mais sofisticado for o objeto, mais mão de obra é necessária e maior é a quantidade de material gasto em sua construção. Essas transformações elas podem ser físicas ou químicas, certo? Vamos entender melhor essas duas situações, transformações físicas e transformações químicas. Bom, a transformação física ela é diferente de uma transformação química. Por quê? Bom, em uma transformação química, novas substâncias são formadas. Por exemplo, petróleo, né, deu origem à tinta. Então, temos um exemplo de transformação química, certo? Já a transformação física, ela altera a formação do material, mas sua composição é a mesma. Onde podemos dar como exemplo aqui a madeira, né? A madeira que foi utilizada aí, ou seja, o tronco da árvore que foi utilizado, né, na fabricação do cabo da vassoura. Continua sendo madeira, porém só mudou a sua forma física, certo? A formação do material. Então, temos aí formação química, transformação química e transformação física. Existem várias transformações físicas e químicas no universo a todo tempo, também dentro do nosso corpo. Aliás, se não fossem as reações químicas, nem vida haveria. Olha só, meus amores, temos um exemplo bem bacana aqui de transformações químicas, certo? Na página 32, onde temos aí o exemplo do palito de fósforo e do ovo. No primeiro, para acender o fogo, usamos um palito de fósforo. Depois de aceso, o carvão que resta em nada lembra o palito de fósforo que lhe deu origem, certo? Então, não tem como mais voltar a ser o mesmo este palito depois de aceso. No exemplo do ovo, o ovo, depois de frito, tem características bem distintas do seu estado inicial, antes do cozimento, certo? Então, temos aqui exemplos de transformações químicas, certo? Então, as transformações pelas quais passaram o palito de fósforo e o ovo são irreversíveis. Como assim, tia Jéssica? Irreversíveis porque não tem como mais voltar ao que era antes, a sua forma de antes, né? Ou seja, não podem voltar a ser como eram antes, certo? Então, irreversível, não tem como voltar a ser como era antes. Por exemplo, o ovo, depois de cozido, depois de frito, não tem mais como voltar a ser aquele ovo aqui que temos aqui no primeiro exemplo, na primeira frigideira, né? Então, nos dois casos, o calor ele foi responsável pela transformação, né? Isso tanto na situação do fósforo quanto no cozimento do ovo. E, em geral, as transformações químicas, né, pelo qual passou esses dois itens, são irreversíveis. Já as transformações físicas, aquela, né, que vai mudar somente a estrutura, a forma física do objeto, elas podem ser tanto reversíveis quanto irreversíveis, certo? Reversível, ela pode voltar à sua origem de antes, né? Irreversível, ela não tem como voltar ao que era antes, certo? Transformações no ambiente. Na natureza, transformações, sejam físicas, sejam químicas, ocorrem o tempo todo. A água em seu ciclo, o sol iluminando e aquecendo, o vento que sopra, os vulcões que expelem magma, que depois de resfriado, eles ficam muito diferentes do que quando saiu, em forma de lava, né? Então, temos aqui um exemplo de transformação química. E entre vários outros exemplos. Algumas transformações, elas são violentas e perigosas. Outras transformações são lentas e silenciosas. Falando em transformações violentas e perigosas, temos aqui, ó, na imagem da página 35, né, um prédio sendo demolido, não é isso? Olha só, foi utilizado que a demolição desse prédio, a dinamite. Pode ser usada para derrubar prédios velhos ou em risco de cair. Então, um exemplo de transformações perigosas e violentas. Olha só, meus amores, falando em transformações, vamos aqui mais uma vez falar sobre o processo de decomposição, certo? Esse processo acontece na natureza e que é o responsável pelo apodrecimento dos alimentos,
né? E a transformação natural e irreversível, não tem como mudar depois de acontecer esse processo de decomposição. Existem fungos sobre o solo e desenvolvendo-se sobre os organismos mortos. Por exemplo, restos de animais, restos de vegetais, né? E sabemos que esses organismos, eles são de suma importância, né, no equilíbrio do ecossistema, onde eles transformam a matéria que compõe seres vivos por meio de reações químicas, devolvendo o quê? Nutrientes que o compõem ao ambiente. Aqui na imagem temos um processo de decomposição de uma maçã. Olha só, uma maçã deixada ao ar livre será consumida por fungos e não voltará a ter o aspecto que tinha antes do processo de decomposição. Então temos aqui uma transformação, né, irreversível. Não tem como mudar, né, colocar para o que era antes, né? No caso aqui a maçã verdinha, uma maçã saudável. A ferrugem, olha só, lembra lá do início do nosso conteúdo, onde Vitor falou que a bicicleta dele estava enferrujada, principalmente as correntes? Pois é, então o aparecimento de ferrugem é resultado de uma transformação química, certo? O oxigênio do ar combina-se com ferro e os dois se transformam em ferrugem, olha só, onde há um desgaste do material. A ferrugem, ela diminui a resistência do material, que pode ser completamente deteriorado, ou seja, completamente destruído. E o que podemos fazer para evitar a ferrugem? Olha só. Bom, geralmente esse tipo, né, a ferrugem, ela compromete máquinas, ferramentas, correntes de bicicletas, de moto, janelas, né, isso, janelas feitas de ferro, de metal. Então, é necessário evitar que o ferro entre em contato com o oxigênio. Tia, mas o que eu posso fazer para evitar esse contato? Olha só, meus amores, fazendo o quê? Por meio da pintura, né, desses objetos, desses produtos, né? Ou da cobertura da superfície de ferro com óleo ou outras substâncias lubrificantes, certo? Onde temos aqui na imagem a corrente de uma moto, né, sendo lubrificada para evitar a ferrugem. Na imagem B, um portão aí sendo pintado. Então, todos esses cuidados fazem com que possamos o quê? Evitar a deteriorização desses objetos, certo? Então, para evitar a ferrugem, os metais devem ser lubrificados com graxa ou óleo lubrificante. Objetos de ferro, como portas, grades, janelas, devem ser pintados para proteger contra a ferrugem. Então, são cuidados básicos, né, que fazem com que o material dure por muito e muito tempo. Olha só, turma, como proposta de atividade da nossa aula de hoje, da disciplina de ciências, onde fizemos o estudo do capítulo 3, o que eu peço que vocês façam? Primeiramente, não fazem a leitura de todo o capítulo 3, certo? Em seguida, vocês irão responder as atividades das páginas 29, 32 a 34, tá bom? Até a página 34, certo? Então, bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo!